Salve, salve pessoal! A partir de agora está entrando no ar mais um projeto do Amplitude FC, o podcast 2 Toques. Nele a gente vai falar muito sobre futebol, táticas, análise, tentar desmistificar algumas coisas e aprender também. No nosso programa de estreia, a gente vai falar sobre técnicos de futebol no Brasil. Qual o momento certo de demiti-los, qual o momento certo de se apostar neles e tratar de todas as particularidades que envolvem o tema. E antes de iniciar, eu já convido você a seguir a gente lá no Twitter do Amplitude FC. Lá a gente conversa muito sobre futebol. Também não esquece de seguir a gente no Medium, também Amplitude FC. A gente coloca nossos textos lá. Esse podcast também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Amplitude FC. Para me ajudar a fazer o programa de hoje, eu tô com os meus parceiros de Amplitude. Direto de Alagoas, meu parceiro Smack Neto. Como é que você tá, Smack? Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que tá aqui, para quem tá escutando a gente. E vamos tratar desse assunto aí, que é a ciranda de técnicos, é um assunto que está em voga muito no futebol brasileiro. Vamos discutir um pouco esse tema. Também com a gente o Arthur Salles. Fala, Nato, tudo certo? Salve aí para todo mundo que vai debater esse tema hoje, para quem tá ouvindo a gente. E um abraço especial pro nosso bot de gravação, né? Sem ele, nada disso seria possível. Também tá na área o Matheus Fiuza. Fala, Nato, fala, rapaziada, para participar hoje do debate. Vai ser um assunto muito legal de discutir, um assunto que é muito recorrente, está sempre em discussão aqui no futebol brasileiro. E para brilhantar ainda mais o debate, eu tenho o prazer de anunciar o nosso convidado. Na estreia do 2 Toques, o Marcel Capretes, jornalista do SBT e colunista do UOL. Obrigado pela tua presença, Capretes. Opa, tudo bem, rapaziada? Grande abraço, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, parabéns aí pelo projeto. Vamos juntos aí falar dessa função tão especial e tão complexa que é treinador de futebol, né? O cara tem que administrar não só a parte técnica e tática, mas também o ambiente, como que ele lida com o ambiente que cerca o clube de futebol, que muitas vezes é a parte mais importante do trabalho, é lidar com o ambiente, né? Então vamos juntos aí, um assunto bem interessante. É um prazer participar com vocês, uma honra. Então bora lá. Marcel Capretes, dos 20 clubes da Série A, 16 já trocaram de técnico somente no ano de 2018. É um dado bem relevante para o nosso debate de hoje. Como tu mesmo já falaste, aqui no Brasil isso é um tema bem espinhoso. Passa pra gente a tua visão, o teu panorama sobre o tema. Bom, tem várias maneiras da gente analisar essa situação, né? Primeiro, os clubes aqui no Brasil, eles não têm um modelo de jogo, uma ideia, como querer jogar consolidado. E quando você observa essas trocas com mais detalhe, você vai ver que sempre é uma troca da água para o vinho. Pode citar o exemplo do São Paulo, agora que está bem com o Diego Aguirre, mas assim, foi a troca do Dorival Júnior pelo Diego Aguirre, que são duas ideias de jogo completamente diferentes. Vou citar o Palmeiras agora também, né? A ideia de jogo do Roger Machado e a ideia do Felipão. Não estou questionando neste momento qual é melhor e qual é pior, e sim que elas são completamente antagônicas. Então só nisso você já vê que quem toma a decisão, os dirigentes, eles não têm a menor ideia de como a equipe deles deve jogar. Então as trocas são completamente aleatórias. São Paulo passou isso também quando teve Bausa e Osório, né? Duas ideias também completamente diferentes. Então, para mim, o primeiro problema já começa ali. Quando a gente não tem dirigentes, que são os caras ali que têm a caneta nas mãos, eles não têm claramente o que eles querem para o clube deles e vão muito na onda, né? Essa coisa de dar uma resposta para a torcida, isso aí está matando o nosso futebol, porque é aí que são feitas as maiores bobagens que a gente tem. O Cuca, por exemplo, anunciado no Santos, ganhando R$700 mil por mês. Eu não estou questionando mais uma vez a qualidade do cara, e sim o fato do Santos estar completamente endividado, sem dinheiro, pagar quase R$1 milhão por mês para um treinador. Então esse, para mim, é o primeiro problema. E se a gente entrar a fundo daí na questão dos técnicos, a função deles, eu avalio de duas maneiras. Primeiro, a parte de campo, a gente consegue ver se um técnico é bom ou não. Se o time é bem treinado, né, você consegue ver no jogo se um time está sendo bem treinado, se ele é bom de treino. E pode ser qualquer metodologia, periodização tática, periodização complexa de jogo, até modo analítico de treinar, dá para ver se é bem feito um trabalho na hora do jogo. A outra parte de campo são as alterações que ele faz.
você consegue ver a qualidade de um técnico se ele muda bem durante a partida. Eu não falo só de alteração de jogador, né? Trocar, substituir, não. Trocar comportamento, padrão de resposta durante uma mesma partida, trocar de sistema tático durante o jogo, enxergando o que o jogo está pedindo. E a outra parte, que aí eu finalizo essa minha participação, é o ambiente. Então, um técnico de futebol ele tem que lidar muito bem com o ambiente que o cerca. E aqui no Brasil, os clubes são políticos, são dirigentes estatutários que se mantêm muito na base de troca, de favores, de fazer média. Então, o bom treinador hoje, ele tem que ter uma liderança, e eu vou citar o Tite como o melhor que a gente tem aqui no Brasil, e ele tem uma comunicação, ele tem umas relações interpessoais, ele sabe lidar bem com imprensa, com torcida, com jogador insatisfeito, de uma maneira brilhante. Por isso que o Tite, ele é o melhor que a gente tem. Ele não é um cara brilhante tecnicamente, taticamente não mudou o jogo, não revolucionou o jogo, mas a maneira com que o Tite lida com o ambiente faz dele um técnico acima da média. Então, para mim, são essas questões para avaliar um treinador, primeiro dirigente, e depois a qualidade dos técnicos, né? Eu não sei se aqui no Brasil hoje, esses novos treinadores têm essa qualidade, tanto dentro como fora de campo, para chegar e ganhar tudo. Eu lembro que quando o Mourinho chegou, ele chegou arrebentando em Portugal, ganhando tudo porque era um jeito diferente. Aqui no Brasil, fora o Carille no Corinthians, que ganhou aí 3 troféus em 15 meses, eu não vejo outro cara que tenha algo novo para apresentar aqui no Brasil, viu? Indo muito na linha do que o Capretti estava falando, eu acho que é importante a gente também, antes de discutir o técnico, discutir quem contratam os técnicos. Basicamente são 2 tipos de profissionais, né? Profissionais entre aspas, que estão envolvidos nessas contratações. Primeiro são os políticos, que é o presidente do clube, é o vice-presidente de futebol, que são esses cargos que são eleitos pelo conselho ou pelos sócios do clube, dependendo de como funcionam as eleições. E hoje, atualmente no futebol brasileiro, tem crescido mais a função de diretor, de gerente, de supervisor, que em tese são pessoas remuneradas, profissionais, e que são alçadas a esse cargo para controlar o futebol do clube e, consequentemente, uma das funções seria o de avaliar tecnicamente o treinador, etc. E eu acho que aí está um dos grandes problemas que a gente pode encontrar no futebol brasileiro, porque atualmente eu não vejo um grande profissional que faça esse tipo de avaliação. Até existem pessoas capacitadas, mas principalmente no momento de crise, no momento ruim, você dificilmente vê esses diretores alçados na imprensa mesmo. Acho que a imprensa também tem que fazer a sua autocrítica. No meu caso, como jornalista, também tem que fazer essa autocrítica. Muitas vezes a gente vai muito em cima do treinador, muito em cima da figura ali, que é exatamente o que os dirigentes procuram um cara para ser o escudo, para ser o respaldo, e muitas vezes, por alguns treinadores não terem esse respaldo, eles acabam mudando. Muito nessa linha também do futebol aleatório, né? Que é muito isso, eu acho que é um outro grande problema do futebol brasileiro, é como o futebol é feito de forma aleatória. Você tem um profissional com a linha de futebol X, e aí ele não deu certo, eu vou para a linha Y, e depois eu vou para a linha Z. Então, assim, não há sequência aí de ideias, não há uma cultura de jogo nos clubes. Eu acho que para o nosso futebol começar a ter um mínimo de evolução nesse sentido, eu acho que os clubes também precisam definir a sua linha de cultura de jogo. Acho que é importante colocar isso. Arthur, ainda nessa linha de raciocínio que o Capretti e o Smack traçaram pra gente, como a gente já havia conversado, fica complicado perder parte do staff. Imagina perder o comandante técnico no meio de uma temporada, ou seja, no meio de um trabalho, no meio de um conceito que está sendo exercido. Com certeza. Acho que assim, um pouquinho antes de chegar ao momento da demissão, né, que é um momento de ruptura assim, muito radical, né, dentro de um trabalho que está sendo desenvolvido, né, dentro do clube, eu acho que a gente tem que pensar assim, no que é possível fazer, né, dentro de um planejamento, dentro de qualquer metodologia de treinamento, no futebol brasileiro atualmente. Porque se você... Vamos imaginar um cenário ideal em que os jogadores não saíssem e que tudo fosse da mais perfeita paz, né, nesse ambiente político, na pressão por resultados. O jogo quarto domingo, aqui no Brasil, ele tem um problema da logística, né?
Então, assim, você treina muito menos, você recupera muito menos ao longo da semana, né? É muito mais difícil você planejar por conta da logística. Então, esse é um ponto, né? Tentando dividir para mostrar o tanto as milhares de variáveis que aparecem, né, ao longo disso. Vocês citaram também a questão da decisão, né? De quem toma a decisão de manter ou não o técnico, né? Então, no que eles se baseiam para tomar esse tipo de decisão? Eu acho que a qualidade dos diretores, né, que têm sido contratados aí, os diretores remunerados, a qualidade do trabalho deles tem que ser bastante questionada, porque a gente bate muito na questão da política, né? A gente fala, não, a política do clube atrapalha muito e tudo mais, vamos trazer um CEO que vai resolver o problema. Você vê que ele também não se mostra capaz, ou por conhecimento, ou por gestão, ou por falta de pulso, ou por não ter, né, a carta branca para trabalhar, enfim, né, por quaisquer aspectos que seja, ele não se mostra capaz de construir uma linha de trabalho que dure mais de um ano, e isso acaba explodindo aí no trabalho do técnico, né? Então, assim, a gente tem a logística, a gente tem essa falta de convicção, né, e que aí os parâmetros acabam sendo, infelizmente, né, o resultado, né, é quase que impossível você segurar uma sequência de 5 derrotas, não importa em que momento da temporada que seja, mesmo no momento que não vai fazer diferença nenhuma para você no final da temporada, a gente percebe que aqui no Brasil é muito, muito difícil de acontecer isso. E também eu acho que tem uma questão que é muito relevante, que atrapalha bastante o trabalho dos técnicos, que é a saída de jogadores, né, a todo momento, né? Então isso dificulta ou praticamente impossibilita o trabalho de planejamento. Sim, a gente poderia usar vários exemplos, mas o Jair Ventura tido à espera de reforços, né, que estavam chegando, e que é normal, né, eles vão chegar no meio da temporada do Brasil, que é quando o mundo inteiro tá construindo seus times, né, a maioria ou o mundo relevante do futebol tá construindo seus times, né, então isso acaba atrapalhando um pouco. E aí, né, se a gente for pensar que o treinamento para um esporte individual, né, para um nível amador, se você for pensar, você tem, assim, um período de 3 meses para conseguir medir algum tipo de resultado, algum tipo de variação individualmente em uma pessoa, que dirá nos comportamentos coletivos de uma equipe, né? Então, assim, é praticamente impossível você conseguir medir um trabalho antes de 3 meses, 6, aí, né, como o esporte é coletivo, existem muitas variáveis, existem muitas convicções diferentes, mas, assim, é um período, digamos que mínimo, assim, né? E esse tempo não existe. Então, é muito difícil a gente acreditar que os parâmetros que são utilizados para tomada de decisão, né, na contratação e na demissão dos técnicos, eles sejam técnicos, né, científicos, enfim. Com certeza, todos esses fatores aí que já foram citados aí pelo Smack, pelo Marcel, eles são muito, muito evidentes, né? É a vida política, é o interesse seja do CEO, seja do dirigente estatutário, né? Que tem um favor para tal companheiro aí que tá devendo, enfim, né? Essa troca que já foi citada, eu acho que é o que mais é preponderante na hora dessa decisão aí, muito menos as questões técnicas ou avaliação de desempenho ou de melhora de trabalho. Até porque, só para finalizar, eu vejo essa questão de tomar de decisão em todos os aspectos administrativos do time. Por exemplo, nas categorias de base, a gente ouve muito falar de torcedor que acompanha, porque tem muito torcedor que é tão fanático que acompanha, né? Sabe quais são as promessas do time, fala, nossa, mas como é que o meu time deixou sair esse cara, ele tá estourando lá no outro time, que absurdo, né? Como esses caras são burros. E aí, assim, a impressão que a gente tem, e até pelo que a gente escuta também, né? Apesar de eu não ter tanto contato com os bastidores, mas que a gente acaba escutando, é que as decisões não estão sendo... A preocupação não é igual dos dirigentes, né? De quem toma a decisão, não é a preocupação como a do torcedor, né? Que é o melhor para o clube. As preocupações são outras, né, são sempre outras. Não necessariamente ilegais, mas tem muito mais preocupação do que o benefício do clube no longo prazo, né? Isso daí, sem dúvida. E isso daí
também acontece com os técnicos, obviamente. Matheus, a gente já ouviu bastante por aqui essa quebra de raciocínio que acontece com os técnicos aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, que iniciou um trabalho legal ali no início da temporada e depois teve que trocar o seu técnico porque os resultados não estavam vindo. Os resultados não vinham, apesar do técnico trazer uma filosofia não inovadora, mas uma filosofia diferente daquilo que a gente vê no Brasil. Um jogo propositivo, de repente com 3 zagueiros, de repente trazendo alguma metodologia diferente, mas ainda no Brasil os treinadores são escravos do resultado e não da filosofia, né, Matheus? É impressionante como o resultado ele sempre vai ser preponderante aqui no futebol brasileiro, né? Como você falou do Fernando Diniz, ele tentou trazer a ideia dele, né, que ele montou no Audax por 3 temporadas, conseguiu chegar na final do Paulistão e perder pro Santos, tentou implantar no Atlético Paranaense. Ele já sabia da pressão que tinha, que o desafio seria gigantesco, né? E o resultado não vinha, a pressão começava a aumentar e acabou sendo demitido, como acontece com qualquer time. Você pode pegar o caso do Flamengo. Será mesmo que o Flamengo aposta no Maurício Barbieri, ou é por causa da sequência de resultados que ele ainda está no cargo? Será que se vier uma sequência negativa, o respaldo que todo mundo dá e o conhecimento ou a inexperiência dele viram à tona? É muito fácil você chegar e para num país onde quem tenta saber sobre o jogo é visto com outros olhos. Sempre tem esse preconceito, então essa quebra de linha de trabalho, de pensamento, ou até mesmo essa falta de um modelo a ser seguido, prejudica muito e mantém esse retrocesso que já é de muitos anos. A gente vem de uma Copa do Mundo, a gente viu muito futebol, viu muita filosofia de jogo interessante, e aí a gente chega no nosso cenário, volta para o Campeonato Brasileiro, onde a gente se assusta com a queda dos técnicos 5, 10 dias depois de acabar uma competição como uma Copa do Mundo que dura mais de 30 dias. Os nossos dirigentes estão falhando nesse quesito, né? Eles estão falhando. Eu queria falar o seguinte ponto. Eu não sou contra a demissão de treinador, tá? Pelo seguinte aspecto. Quando há o conhecimento adequado e correto para identificar se o trabalho está sendo bom ou não. Eu critico a demissão justamente apenas pelo resultado. Você só analisar resultado é muito fácil, né? E o dirigente, na maior parte das vezes, ele não tem o conhecimento adequado para avaliar se um treinador é bom ou não. E aí eu falo de todos os aspectos. Se a metodologia de treino do cara é boa, se o time está evoluindo, apesar de talvez os resultados não estarem aparecendo, tudo isso. Então, assim, se há o conhecimento e o trabalho está sendo mal feito, eu sou a favor de demitir. Tem que trocar o quanto antes, né? Você persistir num erro é burrice. Mas o que acontece aqui é que, na maior parte das vezes, o técnico é mandado embora e a pessoa que manda embora não tem a condição necessária para avaliar se o trabalho está crescendo, está evoluindo, está gerando respostas novas e o time tende a melhorar, né? Então, assim, eu queria falar isso porque parece que assim, demitir está errado. Não. E a gente tem um problema no Brasil, eu concordo que aqui é um país gigante, é continental, tem muitas viagens e fica difícil você treinar e colocar ideias mais complexas e elaboradas de jogo em prática. Mas os treinadores aqui no Brasil, eu vejo uma deficiência na parte de treino, né? Vou bater muito nessa tecla porque eu não consigo dissociar mais um jogo de qualidade e de excelência sem um treino de qualidade e excelência. E você consegue, com metodologias eficazes, você consegue colocar ideias mesmo com pouco espaço de tempo, né? Porque na Europa, se a gente pegar os grandes clubes, eles jogam menos do que aqui, eu sei disso, as viagens são menores, mas eles também jogam ali nas épocas cruciais da temporada, meio e final de semana. E a gente vê jogos ali muito elaborados, né? Então, assim, a falha para mim é que os técnicos não conseguem priorizar, hierarquizar como treinar, né? Então, assim, o que é melhor nesse momento é treinar, não sei, transição defensiva,
consolidar esse comportamento, e aí você vai elaborando ideias, princípios, subprincípios de jogo para fazer algo melhor, né? Então, assim, com pouco espaço de tempo é mais difícil, mas é possível você ter um jogo de qualidade. É que aqui o jogador está sem ritmo de jogo, né? Eu vi isso agora na pausa para a Copa, de vários times aqui no Brasil. Poxa, mas só treinar é ruim, é complicado, os amistosos não são legais, falta ritmo de jogo, né? O que é ritmo de jogo? Então, assim, se o treino não é adequado, vai faltar ritmo de jogo mesmo. Isso aí é um viés antigo que a gente tem dos preparadores físicos aqui no Brasil, né? O cara se machucava, o jogador se machucava, ele voltava daí, ele só treinava a parte física. Então ele não estava pronto para jogar porque ele estava sem ritmo de jogo. Para mim, o jogador pronto depois de uma lesão, por exemplo, é o cara que já pode jogar. Então ele está pronto técnica, tática, física e emocionalmente. Então a parte principal para mim, para fechar minha participação aqui, no Brasil é que a gente é muito ruim de treino, tá? Eu falo técnico e jogador também. O jogador dá muito pouco valor para o treino aqui no Brasil, né? Em concentração, em aprender, em melhorar, em desempenho. Aqui ainda é muito não me engana que eu gosto. Se treina em um período, reclama. Se treina em 2 períodos, reclama. Essa tecla, para mim, é o próximo ponto aqui no Brasil. É melhorar a questão de treinamento para a gente ter uma evolução da do nosso falta jogo. de conhecimento de quem decide, né? Eu acho que assim, é leviano eu falar que a pessoa tem conhecimento, né, ou não tem, né, porque a gente tá falando de um universo muito grande, né, então existem vários perfis, mas eu concordo com o que ele falou, e eu vou além, né, eu acrescento ao que ele falou, porque eu acho que além de faltar bastante conhecimento, né, a gente vê, né, nas falas, né, de quem demite, de quem está contratando, né, os motivos, as motivações que são dadas, né, por essas contratações, então dá para perceber isso. Mas além disso, eu tenho a sensação, e isso é só uma sensação mesmo, de que além dessa falta de conhecimento, também é a falta de interesse no que é bom para o clube mesmo. Eu acho que o que se pensa é no que é bom para você mesmo, né? Eu sou responsável por essa decisão, o que vai ser melhor para mim a partir dessa decisão que eu tomar? Não importa se daqui a 2 anos o clube vai estar bem, não importa se a gente vai conseguir ou não um título nem esse ano. O importante é se a decisão que eu tomar vai ser melhor para mim mesmo. Eu sinto muito isso. Por isso que eu usei aquele exemplo das categorias de base. Também a gente pode usar exemplos de contratações, né? Contratações que a gente não entende por que acontecem, com multas que a gente não consegue entender. Eu acho que todas essas decisões aí passam por isso daí que eu citei também. Nisso que você falou, Arthur, também e o Capretes, eu vou fazer um levantamento agora pro Smack, porque isso gira em torno de um ambiente político. E o ambiente político aqui no Brasil, às vezes, ele entranha pelas paredes e chega até o vestiário. E isso pode ser tóxico para o grupo. Eu queria perguntar para o Smack, nesse sentido, o que ele observa dentro do ambiente político de um clube de futebol e o quanto isso ele pode afetar o desempenho do técnico para poder trabalhar com a sua equipe, né? A gente sabe que a política no futebol, ela tá inerente e como muitas pessoas falam, o futebol acaba sendo um reflexo da nossa sociedade, né? Com a política no futebol, nos clubes, não é diferente. A gente vê muitos acordos, muitos esquemas, muitos interesses, são muitas coisas que circundam o futebol e os seus profissionais. E os técnicos acabam entrando no meio disso, né? Eu vejo que os técnicos, muitas vezes, eles são utilizados como boi de piranha, digamos assim. Porque, vamos pegar o exemplo aí da volta de nomes como o Filipão, o Cuca, até mesmo foram ventilados outros nomes como Abel, Luxemburgo. Se a gente for avaliar, pensar bem, para além da avaliação do trabalho desses caras, eu acho que é um outro ponto, mas assim, politicamente falando, num contexto geral de torcida, da relação torcida com o clube, com os dirigentes, você colocar nomes como esses à frente do comando técnico do clube, pra você que é dirigente, é muito cômodo. Se a gente for pegar a circunstância do Filipão chegando no Palmeiras agora, qual é o cenário político do Palmeiras agora? O Palmeiras vai ter uma eleição, o presidente atual vai tentar se reeleger, o diretor de futebol, o Alexandre Matos, é um cara que está muito pressionado, é um cara que já 3 anos e meio, se não me engano, vai pro 8º técnico contratado,
que é um número surreal, e como a gente já vem discutindo aqui no podcast, técnicos de vários perfis, de vários pensamentos de como organizar uma equipe, ou seja, ele demonstra até uma incoerência na linha técnica e tática que ele quer seguir. Então, o que é que a gente pode concluir desse raciocínio? A gente pode concluir que os técnicos são contratados meramente por questões extracampo, se não totalmente por isso, mas é uma grande parcela. Porque se tu traz o Cuca, e aí tu coloca o Alberto Valentim, e aí tu tira o Alberto e coloca o Roger, você tem uma ideia de jogo, tem um planejamento, vou montar aqui um elenco para a ideia de jogo do treinador, e aí por uma questão de insatisfação da torcida, porque se você for pegar o rendimento geral, não que eu goste de avaliar o trabalho por isso, concordo com o Capretes, até quando ele falou que não é contra, eu também não sou contra a demissão de técnico, eu acho que o meu problema é justamente quem avalia os técnicos, eu acho que essa é a grande questão, e como se avalia, quem e como se avalia, que fique claro isso, e esse é o grande ponto, como é que você vai trocar pro Filipão, é uma ideia totalmente diferente, um perfil totalmente diferente, mas é a questão do, volto a bater na tecla, futebol aleatório, não deu certo aqui, vamos trazer esse outro aqui, que vai ser o cara disciplinador, vai ser o cara que vai botar o jogador na linha, enfim. Com isso tudo, a política do clube, ela acaba influenciando diretamente nessas escolhas. Não tem como eu me permito a enxergar o futebol brasileiro dessa forma, e eu acho que muita gente vai concordar comigo. No que ele pensou quando ele tomou a decisão de demitir o Roger? No que ele estava pensando? Ele estava pensando no futuro do Palmeiras? Assim, dá para acreditar que ele estava pensando no futuro do Palmeiras? Vendo todo esse perfil, toda essa história que você mesmo contou agora? Eu particularmente acredito que não. Eu acho que primeiro ele estava pensando no cargo dele, porque do jeito que as coisas estavam se encaminhando, não necessariamente em campo. Eu, inclusive, assim, tenho uma avaliação do trabalho do Roger que você não via uma evolução no time do Palmeiras. Talvez o Roger tenha insistido em algumas coisas ou não tenha tido uma, como é que eu vou dizer, uma habilidade de lidar com situações adversas dentro da caminhada dele na temporada, mas não vejo o Matos ou qualquer dirigente do Palmeiras pensando nisso. Eu vejo que na análise dele de demissão dele e do presidente, o presidente até foi uma figura ativa nesse processo. Primeiro vamos pensar na gente. O que é que a gente pode fazer aqui para tirar um pouco dessa pressão? E aí eles podem alegar até que é tirar um pouco da pressão em cima do clube, passar um pouco da pressão em cima dos jogadores, porque é um outro fator que a gente às vezes não coloca, que eu, se não me engano, acho que foi o Alex que estava comentando isso no Twitter ou no Instagram dele, não me recordo, sobre o quanto a gente acaba deixando um pouco de lado o papel dos jogadores. Porque no final do dia, quem joga bola são os 11 ali, ou os 14, contando com as 3 alterações. Não é o técnico. Claro que tem todo o processo de preparação que é necessário, não adianta treinador no entregador de colete que vai distribuir lá para os caras e os caras vão sair. Mas assim, o jogador tem que ter a sua parcela de responsabilidade, tem que ter uma maior consciência do que é o esporte. Eu acho que o jogador no Brasil, ele ainda tem uma... Acho que em outros programas a gente pode entrar mais nisso, mas o jogador ainda tem uma certa dificuldade de entender os conceitos do jogo. O jogador do brasileiro, ele quer mais a bola. Eu quero a bola e vamos lá, vamos tocar aqui, vamos pra cima dos caras. Mas entender conceitos, procurar estudar isso, é uma coisa que é mais difícil você ver em jogador. E, ao mesmo tempo, também a gente tem que pensar nessas pessoas que avaliam os trabalhos e como elas avaliam. Se elas têm a capacidade e se elas usam essa capacidade ou se elas são engolidas pelo ambiente político, que foi
o que Nato estava me perguntando no começo. Às vezes elas são engolidas pelo ambiente por uma questão de manutenção do trabalho. Ainda nesse levantamento que a gente estava falando sobre os técnicos de futebol serem meras figuras, meros fantoches. Eu falo isso porque há um tempo atrás, quando o Internacional de Porto Alegre estava para ser rebaixado, o presidente da situação em um dado momento levantou a questão de que deveria se tratar o técnico como um fato novo para acontecer no clube. E aqui no Brasil, essa questão de um técnico ser demitido quando o time tá à beira do rebaixamento se tornou uma questão cultural, né, Matheus? Porque a gente analisa que quando o time tá para cair, qualquer santo ajuda, né? Sempre a solução é pegar e trocar o treinador, né? Foi como nessa do dirigente do Inter, né? O fato novo. Demitir treinador é um fato novo. É o que mais acontece no futebol brasileiro. É muito fácil para os dirigentes, né, trocarem nessa nova safra dos técnicos. Os que trazem novas ideias pelos mais experientes. Não que os atuais são melhores que os que tiveram sucesso lá atrás. Esse debate dos retrógrados. É que é muito mais cômodo você colocar um cara com bagagem, mais veterano, que tenha um modelo de jogo com ideias mais simples de serem assimiladas pelos jogadores, do que trazer, por exemplo, um Fernando Diniz no meio da temporada que você sabe que não vai resolver. Então é muito mais cômodo para os dirigentes. Você traz agora um Felipão, o Santos traz um Cuca, eles podem também servir como cortina de ferro, como o Smart e o Arthur estavam conversando sobre o Alexandre Matos. É muito mais fácil você ter um Felipão ali do que um Roger para você garantir o seu emprego. Então sempre que você tá na beira tá no fundo do poço, a solução mais fácil é procurar alguém com bagagem para tentar garantir o seu resultado e também o seu emprego, que pensamento primário de todos. A gente tá num momento em que o futebol brasileiro está passando por uma fase de transição entre os treinadores antigos e os treinadores novos. A gente está vendo uma quebra desse senso, porque a gente está vendo um treinador, um dos mais modernos que surgiu nos últimos anos, sendo trocado por um dos nossos mais antigos dinossauros do futebol brasileiro, que ainda estão trabalhando, que é o Filipão, né? Como é que você enxerga esse retrocesso, entre muitas aspas, retrocesso no futebol brasileiro, em que os mais jovens estão sendo tratados pelos nossos mais velhinhos, mais multicampeões, como o Luxemburgo, como o próprio Filipão, que ainda estão em atividade? Bom, primeiramente, a gente já falou da culpa aí dos dirigentes e eles não têm o conhecimento para analisar o trabalho, isso é fato. Agora, a gente tem que falar também que os novos treinadores estão tendo oportunidades e não estão agarrando, né? Assim, o Roger Machado é a terceira vez num clube grande que ele não consegue concluir o trabalho. Foi no Grêmio, foi no Atlético Mineiro e foi no Palmeiras. Será que também não tem alguma coisa errada no trabalho dele, né? Assim, eu concordo que é o dirigente o principal culpado, mas é uma meia-culpa também dessa nova geração, que ela tem um viés muito diferente, porque ela estuda mais, e isso é maravilhoso, né? Eu sou um cara que defende o estudo, o conhecimento no futebol, assim, de longe, né? Só que esses novos treinadores, e não é só o Roger Machado não, tá? Que fique bem claro, o Eduardo Batista teve a chance no Palmeiras, no Fluminense, não conseguiu trabalho. Você teve o Carille, que talvez seja uma exceção, né? Que conseguiu no Corinthians ali 3 títulos, mas só ele também. Então, fica aqui uma crítica para essa nova geração do que falta no trabalho deles, porque falta alguma coisa. Ninguém é campeão por acaso. O Felipão não ganhou o que ganhou por sorte. O Luxemburgo também não ganhou o que ganhou porque ele falava bem. Não, tinha alguma qualidade no trabalho. E aí eu vou mais além, vou falar que a qualidade desses caras era lidar com o ambiente. Lembra quando eu falei no começo da minha fala que o técnico é bom quando ele treina bem, quando ele consegue enxergar bem o jogo e alterar ali durante os 90 minutos a formatação, o comportamento da equipe, e a outra parte é a gestão do ambiente. Esses caras mais antigos, eles tinham uma gestão do ambiente que os novos não têm. Na minha opinião, seja esse o problema, né? Eu não digo para o Roger Machado, por exemplo, ficar refém do Felipe Melo, mas como que ele pode usar e potencializar as virtudes, as características do Felipe Melo para fazer o trabalho dele ser melhor? O Eduardo Batista, ano passado, bateu de frente com o Dudu. Não é ficar refém do Dudu, mas é usar o capital simbólico que o Dudu tem com a torcida do Palmeiras, que é maior do que o Eduardo Batista tinha. Como que ele pode usar isso a seu favor? Se a gente pegar os caras mais antigos, eles tinham essa habilidade.
Se você pegar mais lá atrás, o Zagallo sabia fazer isso. O Joel Santana sabia fazer isso, mesmo que num curto espaço de tempo, fazer o ambiente e trabalhar para eles. E eu vejo que os novos técnicos não têm essa capacidade relacional. Fora o Tite, né, que eu já citei também, que é o melhor que faz isso, por isso ele é o técnico da seleção brasileira. Eu acho que a gente consegue concordar que é o melhor técnico do Brasil hoje, porque ele consegue unir ali um bom trabalho de campo com essa gestão do ambiente. Então, na minha opinião, os novos técnicos estão tendo chance, mas não estão sabendo aproveitar por conta disso. É fazer o ambiente trabalhar ao seu favor. Um clube de futebol, ele é muito complexo, né? E o resultado de campo, ele é fruto de tudo que acontece no clube, né? O técnico tem interferência, o jogador tem interferência, mas tem ali as forças que estão no clube, né? É o dirigente, é o executivo, o supervisor, o roupeiro, o massagista, é a fofoca que tem internamente, enfim, tudo isso. É muito complexo. E o bom treinador é aquele que consegue interferir positivamente. É usar o que o clube tem de melhor para potencializar o trabalho dele. Então, na minha opinião, talvez seja isso que esteja faltando aí para os técnicos novos, né? É saber que existe como trabalhar a liderança, a gestão de pessoas, enfim, existem várias ferramentas que você consegue ali aumentar suas capacidades comportamentais e, de repente, ter mais sucesso profissional. Eu concordo com o que o Marcelo falou. Eu acho que muitos treinadores novos têm falhado justamente por não saber basicamente segurar no cargo mesmo, né? Que essa questão da gestão de pessoas, né? Gestão de crises, né? Se mostrar firme o suficiente para segurar o rojão e até fazer com que os dirigentes se sintam mais à vontade para deixar com que eles sigam, né? À frente do trabalho. Mas eu acho que é um ciclo vicioso, né? Justamente porque os dirigentes também, todos os dirigentes, estatutários ou não, CEOs, etc., eles não passam essa segurança, eles não passam o respaldo. Se vira aí, mas se não der certo, o problema é seu. Né? Se os jogadores não gostarem de você, quem vai sair é você. Eu vejo que muitos dirigentes passam essa mensagem, né, para a torcida e ao que parece internamente também. E aí o treinador fica um pouco refém mesmo dos jogadores, e o que acaba dificultando o trabalho. E, né, em relação a esses, como dizem, né, técnicos novos, ou que em sua maioria demonstra aí bastante capacidade, conhecimento, né, eu acho que o que eles têm de melhor, que é justamente essa capacidade de planejar uma temporada, né, planejar toda a metodologia de treinamento para decidir qual que vai ser o melhor momento da equipe, em que momento da temporada ela vai atingir o seu pico, ou não vamos trabalhar com pico, vamos tentar fazer com que o desempenho ele se mantenha ao longo da temporada. Eu acho que toda essa capacidade que eles têm aqui no Brasil, ela acaba sendo subaproveitada porque é um caos total. Você não tem pré-temporada, como eu falei já no começo do programa, né? A gente tem uma logística muito complicada, né? Que tira muita data de treino, né, ao longo da semana. Tem jogador chegando a todo instante, saindo a todo instante, sem que você saiba quando ele vai sair, né? Então, assim, é um caos. Então, para quem tem alguma capacidade de planejamento, né, quem tem conhecimento de metodologia, o que ele tem de melhor acaba sendo subaproveitado. Isso dificulta bastante. Um ponto importante nessas, entre aspas, disputa entre medalhões e técnicos novos, enfim, vamos usar essa nomenclatura que a mídia em geral usa, eu acho que para mim o grande ponto é o respaldo que esses técnicos, entre aspas, medalhões têm, a paciência, até a benevolência em certos pontos, certa medida, e setores da imprensa, setores da torcida, que se apegam à imagem do cara que já foi muito campeão, naquela crença que vai dar certo do mesmo jeito, enfim. Eu acho que esses perfis acabam tendo um maior tempo para desenvolver o seu trabalho. E aí vai depender muito de como eles estão exercendo, se o time se o trabalho vai conseguir, entre aspas, encaixar durante a competição, se o esquema que ele pretende adotar se encaixa com o perfil do elenco que ele está pegando. Isso vai depender muito
É por isso que eu gosto muito de utilizar a expressão do futebol aleatório, porque realmente no Brasil é meio aleatório. A gente, em cada passagem de treinador, em cada lugar específico, a gente fica esperando uma coisa nova. A gente não sabe muito bem o que é que acontece. Sobre essa nova geração de técnicos que está surgindo, muitos bons nomes, caras com a mente aberta, com muito estudo, que procuram se atualizar. Eu acho que, para além dessa questão que o Capretes falou de gestão de grupo, entender as pessoas, eu acho que também, às vezes, faltam... Eu acho que isso a experiência vai dando, mas falta um pouco de trabalhar melhor com as adversidades. Você sente que o trabalho tá bem, pô, o cara tá muito bem e tal. E aí aparece, às vezes, uma dificuldade do time, perdeu alguém, ou sei lá, a fase técnica de tal jogador não tá tão boa, e às vezes você continua insistindo, você continua repetindo os mesmos erros. Talvez é complicado isso, você saber a hora que você tem que insistir e a hora que você tem que trocar, mas eu acho que esse feeling de já deu, tenho que tentar alguma coisa diferente aqui, não necessariamente mudar tudo, fazer uma revolução, mas tentar algo diferente. E por fim, só para finalizar mesmo, uma outra coisa como eu citei antes, a capacidade dos jogadores absorverem o conhecimento que está sendo repassado, porque não adianta o técnico estudar bastante, se preparar, pesquisar, se ele não conseguir passar isso para os seus jogadores. E, de novo, eu insisto na tecla que os jogadores brasileiros, eles, na sua média, têm uma dificuldade imensa de compreensão do que é a sua função tática, do que é o jogo pensado. O jogador quer a bola, tem uma qualidade técnica boa, mas a gente pode prestar atenção que são raros os casos de jogadores que você tá assistindo e, pô, esse cara entende o jogo, ele entende o esquema, ele sabe o que é para fazer, ele tem uma consciência muito boa. E eu acho que um cara hoje que tá conseguindo fazer isso muito bem é o Renato Portaluppi, no Grêmio. Eu acho que ele é um cara que meio que tá até pela equipe e pela estrutura que o Grêmio oferece, ele é um cara que tá aliando essas duas vertentes, tanto a parte do contato com os jogadores, da relação humana com os caras, quanto essa questão do conhecimento e de como o time vai ser trabalhado. Interessante essa questão que você abordou agora, Smack, porque vem de encontro com toda essa metodologia do que vem trabalhando a comissão técnica. Hoje a gente vê analistas de desempenho, a gente vê fisioterapeutas, a gente vê toda uma comissão mais engajada, toda uma comissão mais qualificada. E é nisso que se insere a minha pergunta pro Matheus, de quem faz essa avaliação da comissão técnica na hora de contratar? Porque os técnicos devem ser avaliados, mas a comissão técnica também, né, Matheus? E você vê muitas vezes, né, que o dirigente vai lá e contrata um técnico e ele nem vê quem o técnico tá trazendo, né? Muitas vezes o técnico traz os homens de confiança dele, aí se são qualificados ou não para a profissão é uma outra história, mas o técnico ele vai lá e traz o auxiliar técnico, às vezes o preparador físico, algum analista de desempenho, e é muito importante no futebol de hoje você ter, como o Márcio estava falando antes, sobre o treinamento, né? A escola portuguesa, né, que é um centro de futebol a referência hoje no mundo, eles dizem ali aproximadamente pelo menos 2 anos para você conseguir ter um trabalho sólido. Porque no Brasil isso é muito difícil, né? Mas é sempre importante você ter a parte tática, a parte física, a parte técnica e até mesmo a parte mental toda integrada no treinamento, do que ter aquela metodologia antiga de treiná-los separadamente. E é muito importante cada vez mais ter essa integração para ter uma comissão técnica mais qualificada, que os resultados, a chance deles virem são bem maiores.
Então tá, rapaziada, a gente já vai se encaminhando pro final do podcast. Eu queria aproveitar e já agradecer muito o Capretes pela presença, por ter engrandecido muito esse nosso debate aqui, pela disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente essa noite, falando muito de futebol. Obrigado, Capretes, por isso. Por favor, venda seu peixe aí, pode dar seu Twitter, seus trabalhos, o que você tá fazendo, quem quer te acha onde. Valeu mesmo, cara. Legal, obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, espero ter contribuído. Eu acho que no futebol não existe certo ou errado, existe debate, eu adoro isso, adoro debater ideias, né? Muito melhor a gente ter opiniões diferentes para a gente aprender e crescer, né? Então é legal, ótimo, adorei, quero participar sempre, podem me convidar. E eu trabalho em rádio e televisão, né? Eu trabalho na 105 FM, uma rádio aqui em São Paulo, e sou apresentador, comento, enfim, faço plantão esportivo. Tem um programa no SBT, em 2 afiliadas do SBT no interior e litoral de São Paulo, um programa diário que atinge aí quase 100 cidades, quase 10 milhões de pessoas em Campinas, Santos, Sorocaba, Itu, Jundiaí, uma região bem grande, um programa diário que eu apresento, chama Futebol Esporte Show. E eu tenho um blog no Lance, né? Tem um blog no Lance ali que eu escrevo sempre também, daí com mais profundidade, né? Procuro trazer uns textos ali. Participo sempre do Band Esportes, inclusive nessa terça-feira eu vou participar do programa na hora do almoço aí, no Band Esportes, né? Dá para assistir no Brasil inteiro. E é isso, rapaziada. Meu Twitter, Marcel Capretes, é CAPRETZ. Facebook, Instagram, enfim, tô sempre aí trocando ideia, aprendendo e compartilhando conhecimento. Foi um prazer, valeu, rapaziada. Capretes. Tamo junto, viu? Obrigado pelo convite. Pô, primeiro queria agradecer aí o Capretes por se juntar a gente nesse debate muito interessante. Concordo com ele, o debate de hoje não tem pretensão nenhuma em colocar aqui uma verdade para os nossos ouvintes, que qual é a hora, qual o momento certo, qual é errado, enfim. A gente lançou mão da pergunta para pensar mesmo um pouco como está sendo complicado e como historicamente é complicado você trazer um técnico, analisar o trabalho do técnico, manter um técnico e como isso acaba afetando até o próprio futebol brasileiro. Foi muito interessante, muito legal, que vem outros programas aí que e aí, Arthur Salles, boa. Abraço para todo mundo. Valeu, Nato, valeu todo mundo aí, obrigado pela participação aí especial do Marcel, e um abraço para todo mundo que ouviu aí o podcast até o final. Acho que é importante deixar pontuado que uma das reflexões que eu consegui fazer a partir do que falou, é que, claro que a gente não ia descobrir qual certo exato para demitir um técnico, mas que aqui no Brasil, pelo menos, em outros lugares do mundo também existe esse problema, mas aqui no Brasil a gente está um pouco longe do mundo ideal, né? Que no mundo ideal a gente não saberia qual que é o momento de demitir um técnico, porque são muitas variáveis. Mas aqui no Brasil, nem isso, né? A gente não sabe nem se as pessoas que estão tomando essa decisão, elas estão tomando pensando no bem do clube, né? E a gente não sabe também se o técnico ele tá tendo o melhor dos mundos possível para trabalhar. Então vai ser muito difícil a gente conseguir responder essa questão. Ia ser muito difícil e graças a esse podcast eu pelo menos eu consegui ter essa visão. Então obrigado para todo mundo que participou. Fala, Matheus. Obrigado, meu parceiro. Eu que agradeço, também agradecer o Marcel por ter disponibilizado um tempinho dele nessa noite para poder gravar com a gente. E é como diz o nome do nosso projeto, né? Amplitude, para ampliar a nossa forma de pensar o jogo, que é sempre importante você ver o futebol de outra maneira, porque, como disseram, não tem certo ou errado, porque o futebol é aleatório, você pode fazer tudo da melhor maneira possível e numa bola tudo ir por água abaixo. E valeu pelo convite, pessoal, continuar seguindo a gente nas redes sociais, que o trabalho tá bacana e tem muito a crescer ainda. É isso aí, falou tudo, Matheus. E como o pessoal já disse, continuem seguindo nosso trabalho, nós estamos lá no Twitter, no @AmplitudeFC, nosso trabalho também no Medium, pode procurar nas plataformas, também é o @AmplitudeFC também no Medium, para quem quiser acompanhar os textos que a gente vai publicando ultimamente. Nosso trabalho tá bem legal, a gente tá diariamente colocando muito conteúdo de futebol no Twitter, então o pessoal já pode chegar junto. Então é isso, pessoal, nós somos o Projeto Amplitude, muito obrigado por nos ouvir até aqui, boa noite, tchau, tchau.